Oi, gente, hoje dia 11/9/2023, eu resolvi vir registrar isso aqui. Eu sinto que é necessário, sinto que eu preciso compartilhar com vocês aquilo que estou sentindo, aquilo que de certa forma eu coloquei na mão de Deus. Eu não vou expor tudo, para que você veja e contemple com os seus olhos aquilo que Deus vai fazer na minha vida, aquilo que está fazendo, aquilo que já vai acontecer. E hoje, na verdade ontem, eu passei o dia inquieta. Eu, Lia, não suporto mais. Dói na alma. E eu me pergunto, Senhor, até quando? Senhor, até quando os meus filhos vão pedir? Eu não vou poder dar. Eu não aguento mais ver. Não aguento mais ver os meus filhos passarem por tanta situação. Eu não poder dar. Que às vezes eu tenho que me matar tanto de trabalhar. E mesmo assim não ter um retorno. E eu não sou uma pessoa acomodada, gente. Eu sempre corri atrás. E eu não aguento mais. Hoje eu fiz essa oração ao Senhor. E eu pedi, Deus... Eu falei ontem, eu passei o dia inquieto, procurando uma maneira de mudar isso. Então eu clamei, eu lembrei da passagem que eu preguei sobre o cego de Jericó. Eu comecei a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí eu lembrei de outras passagens, eu lembrei, Senhor, se tu quiseres, eu serei curada. Se tu quiseres, o meu milagre eu recebo hoje. O Senhor me deu uma palavra que se encontra em Daniel, no 6. Daniel na cova dos leões. Engraçado que um pouquinho antes eu tinha tido uma visão, um leão na minha frente. E ali, mas havia assim um leão na minha mente, bem próximo assim ao meu rosto. Incrível que eu abri exatamente na passagem de Daniel na cova dos leões. E me chama muito a atenção, porque Daniel ele incomodou pessoas que procuraram de todas as maneiras achar um erro em Daniel para acusar ele. Mas a Bíblia fala que ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Então esses homens tentaram fazer algo para parar Daniel, para impedir ele de ser quem ele era, para tirar a vida dele, para acabar, para destruir os sonhos dele de uma vez por todas. E eles fizeram o rei assinar um decreto. Foram maliciosos e fizeram o rei assinar um decreto que se dentro de 30 dias alguma pessoa buscasse um outro Deus, adorar um outro Deus ou algo que cultuar que não fosse o rei, essa pessoa ela fosse lançada na cova dos leões. E quando Daniel soube disso, ele voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia sempre. Não ficou com medo, ele não temeu. A Bíblia fala que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e no seu quarto havia janelas abertas. 3 vezes no dia ele se botava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, antes do decreto. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E aí eles pegaram e falaram para o rei. O rei amava tanto Daniel que ele ficou muito triste quando ele soube disso. O rei tentou enrolar ali aqueles homens, mas aqueles homens audaciosos pegaram o rei na palavra dele. Ele tinha concordado em assinar o decreto, que não podia quebrar aquele decreto. E o rei teve que lançar Daniel na cova dos leões. E quando o rei ele ordenou que trouxessem Daniel e lançassem na cova dos leões, muito triste, muito aflito, ele disse algo que também chama muita atenção, porque ele sabia o Deus a quem Daniel servia. Ele disse, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido naquele momento uma pedra e posto sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel, com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei ele foi para o quarto, triste, jejuou, não quis comer, não dormiu, ficou inquieto a madrugada inteira, pensando ali em Daniel.
quase sem esperança, quase sem fé, de que algo pudesse acontecer ali para mudar aquela situação. Mas ainda assim restava um pouco de fé. E no dia seguinte o rei, pela manhã bem cedo, a Bíblia fala que ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, ele chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim ele foi tirado, Daniel, da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens a quem tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Oh, aleluia. Eu creio que o meu Deus hoje fechou a boca do leão. Assim como eu falei para Deus nessa madrugada: Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Senhor, eu creio que hoje a minha oração está sendo ouvida. Senhor, eu creio que hoje não passa de hoje. Não passa de hoje. E assim como eu creio para mim, e eu tomo posse para mim daquilo que eu tô falando para você nessa hora. Não sei que horas você vai estar ouvindo. Toma posse para tua vida. Que quando alguém vier te acusar, como tentou acusar Daniel, ele te ache uma pessoa fiel, sem vício e sem culpa. Aleluia. Ainda que eles te acusem por uma causa que agrada ao Senhor e desagrada aos olhos dos homens, não tenha medo, pois o Deus de Daniel, ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. É em ti, Senhor, que está depositada toda a minha esperança. E eu sei que o meu choro pode ter durado uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode ter durado essa noite, mas a tua alegria virá pela manhã. Em nome de Jesus, eu peço que orem por mim, que compartilhem. Em breve eu compartilharei mais coisas com vocês, conforme o Senhor for tocando, conforme o Senhor for ministrando. Eu ainda estou no meu processo. E hoje pode até ter pessoas que me acusam ou me acusarão. Tentarão me matar, me calar, me paralisar, mas o Deus de Daniel, que livrou Daniel da cova dos leões, livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas, e ele também te livrará. Então é isso, meus amados, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo chegar em uma outra época do ano, dia, mês, que ele continue fazendo o mesmo efeito ao qual está fazendo para mim agora nessa madrugada, porque eu sei que eu vou me deitar crendo, e pelos olhos da fé eu consigo contemplar eu fazendo o rancho dos sonhos para mim e para os meus filhos.
deixando eles escolherem tudo o que quiserem. Pelos olhos da fé, eu consigo contemplar uma casa com as paredes pintadas, com os móveis novos, com a cama nova, sabe? Com as roupinhas deles, tudo do jeito que eu sempre sonhei. E pelos olhos da fé eu consigo contemplar eu podendo estender mais ainda as minhas mãos e abençoar aqueles que precisam. Porque quando o Senhor nos abençoa, não é só pra gente, mas é pra gente abençoar aqueles também que precisam, que Ele coloca no nosso caminho. E nós muitas vezes fechamos nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos e pensamos em nós mesmos. E não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. Então é isso, gente. Beijo e até mais. Tchau!